Olá a todos, sejam bem-vindos. Nesse vídeo iremos conhecer a história da mitologia cananeia. A religião cananeia corresponde à religião dos cananeus, descoberta a partir de 1928 como resultado de escavações arqueológicas em Ugarit, atual Ras Shara, ao norte da Síria moderna. Até então pouco se sabia sobre a cultura ugarítica. Embora sua mitologia possua muitos elementos em comum com os da Mesopotâmia, possui uma série de elementos particulares, que as diferenciam. Descobertas ruínas escavadas da cidade de Ugarit. As escavações feitas em Ugarit revelaram uma série de tabuletas em argila, contendo textos datados de cerca de 1400 a 1350 a.C., mas cujos mitos são certamente de criação bastante anterior, de cantores populares ou oficiais. Escritos em forma de poemas, alguns dos textos tinham uso na liturgia dos templos. Principais mitos. O principal deus cananeu era El, o Criador. O mais ativo dentre o panteão ugarítico, contudo, é Baal, associado ao deus tempestade Haddad, e seus inimigos Cian, o mar, e Mote, a seca e esterilidade. A história do rei mítico Querete revela aspectos da vida social cananeia. Deusas também compunham o panteão, como Azerá, ou Astarte, esposa de El, e Anat, esposa de Baal. Ion é o nome do deus levantino do caos e do mar indomado, segundo está escrito em textos da antiga cidade de Ugarit, atual Síria. Seu arqui-inimigo é Baal, cujo nome significa Senhor, um eufemismo para o nome real de Baal, Haddad, que apenas sacerdotes podiam pronunciar. Em textos ugaríticos, Baal também é conhecido como Rei do Céu, e o primogênito de El, também chamado de Baal, ou Beliel. Ele presidia os deuses reunidos no Monte Zefon na Síria, etimologicamente idêntico ao aramaico Zion. Como o Ião deseja ascender às alturas dos deuses que ele odeia, e como ele é o deus do caos e da destruição, o seu equivalente mais próximo no pensamento moderno é o diabo. Alguns historiadores argumentam que Ião fosse o deus da lua, identificado com a mesma raiz do nome do deus egípcio da lua. El é o supremo deus criador cananita, também cultuado pelas tribos hebraicas que se assentaram no norte da Palestina. Seu nome por vezes é erroneamente utilizado como sinônimo de Yahweh, Jeová ou Javé. El com 2 leões, aludindo ao planeta Vênus na alça da faca de Jebel al-Arak no Levante como um todo. El era um deus supremo, o pai da humanidade e de todas as criaturas e o marido da deusa, Azerá, como atestado no Ugarit. Governava a todos do Monte Sapum e foi sob sua égide que Baal, Haddad, casou com Anat e derrotou o deus do mar Ion e o deus da morte Mote, tornando-se o rei dos deuses. El tinha gerado muitos deuses, mas os mais importantes foram Haddad, Ion e Mote, cada um dos quais possui atributos semelhantes aos deuses gregos Zeus, Poseidon ou Fion e Hades ou Tânato, respectivamente. Azerá é, na mitologia semita, uma deusa-mãe canaanita que aparece em várias fontes acadianas escritas pelo nome de Asratum, Asratu, Ashratum/Ashatu, e entre os hititas Azerdu, Azerdu, Azertu, Azertu. Azerá é distinta da deusa ugarítica Astarte. Haddad era um deus vinculado ao clima entre os acádios, sendo representado na iconografia segurando raios na mão. Seu nome é provavelmente aparentado da palavra árabe Hadat, trovão. A evidência onomástica de cidades como Ebla e Maria indica que ele era um deus popular nas regiões norte da Síria e da Babilônia. Haddad, deus do tempo, do raio, tempestades, furacões e chuva. Raman.png. Soldados assírios carregando estátua do deus Haddad. Morada céu, símbolo touro, leão e raio. Paz cananeia, irmão S. Samas, Utu, Inanna, Muscul, filho S. Gerra ou Gibil, romano equivalente Júpiter, grego equivalente Zeus, sumério equivalente Iskur, cananeu equivalente Baal. O rei assírio Tiglat-Pileser I teria construído um duplo santuário a ele na capital do império, Assur. Outra indicação de seu culto na Síria é a adoção de seu nome na onomástica real,
Por exemplo, no nome do rei Sanciadade I, invocação simultânea de Samas e de Haddad. Comum em maldições de documentos privados e oficiais, é normalmente acompanhado pela fórmula Inaberiki Mutiimatsuli com um trovão maldito ele atacará seu país. Era considerado capaz de causar enchentes e amplas devastações. Mais tarde, veio a ser vinculado ao deus assírio Samas. Baal era o deus das tempestades. As estátuas erguidas a Baal eram chamadas de Baalim, ou Balim. Seus templos e altares eram construídos no alto dos morros sob árvores, ou no teto das casas. Havia uma grande quantidade de sacerdotes, que queimavam incenso, sacrificavam crianças, dançavam em torno do altar, e, caso suas preces não fossem atendidas, cortavam-se até o sangue jorrar, de forma a conseguir a compaixão de Baal. Possivelmente, na origem Baal era o verdadeiro senhor do universo, degenerado depois para a adoração de um ser poderoso que existia no mundo material. Segundo Sanconiaton, os fenícios adoravam o Sol como o único senhor dos céus, e que este Belsamen era idêntico a Zeus. Na Septuaginta, Baal é transcrito como Heracles. Segundo alguns mitologistas, Baal era o planeta, Saturno ou Júpiter,